O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi em nosso espírito a vossa graça, ó Pai, vós que na anunciação do anjo nos revelastes a encarnação do vosso Filho, pela sua paixão e cruz, conduzir-nos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido ouvinte, sou o Padre José Paulo e esta é a oração do Ângelus. Vamos ouvir e meditar o Santo Evangelho, palavra viva de Deus, que é luz para nosso caminho e fogo que nos transforma. Doutor das gentes e do céu porteiro, luzeiros sois juízes das nações, um pela espada, o outro pela cruz, sobem do céu as eternais mansões. Hoje é dia 29 de junho, é dia de São Pedro e São Paulo apóstolos, eles que nós rezamos, celebramos a solenidade no dia de ontem. A igreja no Brasil, quando acontece uma solenidade, quando cai dentro da semana, a igreja no Brasil celebra seu dia no domingo mais próximo. O evangelho que nós vamos ouvir desta segunda-feira, dia 29 de junho, é o evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, do versículo 18 ao 22. Ouçamos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A multidão está maravilhada com os milagres de Jesus. Mas Jesus evita toda a ostentação e manda-os passar para outra margem. Um escriba consegue apresentar-se diante dele e escolhe-o como seu mestre. Recebe uma resposta inesperada. Está perante o humilde Filho do Homem, que prega sem descanso o reino de Deus. Não tem casa própria, hospeda-se e descansa onde é bem recebido. Em Cafarnaum, na casa de Pedro, em Betânia, na casa de 3 irmãos, seus amigos, em Jerusalém, na casa indicada pelo anônimo homem do cântaro, na barca dos seus discípulos, onde dormiu no meio da tempestade. Por outro lado, uma raposa, por mais incerta que seja a sua vida, construiu a sua toca e de lá sai e lá regressa.
e as aves do céu também o fazem nos seus ninhos. Só descansam quando asseguram a sua subsistência e a das suas crias. Talvez o escriba tenha imaginado um caminho mais confortável. Aqueles que já o seguem já experimentaram o que significa não ter tempo nem sequer para comer, até ouvirem o convite de Jesus para que descansem um pouco. Mesmo entre eles, os que escolheu, há um conflito entre segui-lo e cumprir a lei que nos manda honrar os pais, dando-lhes um eterno digno. Mas nenhuma lei supera a ordem do Senhor para o seguir, para proclamar a salvação, pois é a expressão da mais alta caridade para com o próximo. Atrasar a resposta é o mesmo que alterar a ordem dos mandamentos. Para meditarmos hoje um pouco sobre os apóstolos São Pedro e São Paulo, vamos ouvir um pouco do texto da Patrística, um escrito dos sermões de Santo Agostinho, bispo, com o tema "Estes mártires viram o que pregaram". A respeito de Pedro e Paulo, ele diz: o martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do mundo a sua palavra, como nos diz o Salmo 18, versículo 5. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Antes, ele havia dito: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo retorquiu: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizestes, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja. Porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra, não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como o cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira, porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universidade e a unidade da igreja, quando ele foi dito: eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus. Ouvi o que em outras passagens o Senhor diz a todos os seus apóstolos: recebei o Espírito Santo. E em seguida, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar as suas ovelhas. Não que dentre os outros discípulos só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor, mas quando Cristo fala a um só, quer deste modo insistir na unidade da igreja. E dirigiu-se a Pedro, de preferência aos outros, porque entre os apóstolos, Pedro é o primeiro. Não fiques triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga, pois, por 3 vezes o que por 3 vezes ligaste. Desliga por amor o que ligastes por temor. E assim o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro 1, 2 e 3 vezes. Num só dia celebramos o martírio dos 2 apóstolos. Na realidade, os 2 eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho.
Pedro foi à frente, Paulo o seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes dois apóstolos. Que São Pedro e São Paulo interceda por nós e que o Senhor nos abençoe neste dia. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que por intercessão de São Pedro e São Paulo, o Senhor vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.